Deus, né, que criou os céus, criou a terra e todas as coisas que existem. Muito bem, meus irmãos, nós vamos agora ter um momento de estudo da palavra de Deus, e aí explicando até para aqueles que não conhecem a Sétima Igreja Presbiteriana de Maceió, nós temos uma escola dominical aqui de classe única, né, e pela parte da manhã nós temos o estudo bíblico, onde podemos interagir, onde escolhemos um tema, um livro da Bíblia, um tema teológico para estudo e podemos interagir. Infelizmente, nós não podemos ter essa interação como como é o nosso costume, né? Infelizmente, por conta da pandemia, nós não estamos tendo as nossas reuniões, mas nós vamos aqui tentar chegar ao máximo, aquilo que nós fazemos aqui na igreja. E hoje nós vamos começar uma nova série de estudos aqui pela manhã, inaugurando inclusive as nossas transmissões aqui pela manhã, né, da escola dominical. E nós vamos estudar sobre o profeta Elias e o seu tempo e o seu momento. Eu acho que é um estudo que com certeza trará muita instrução para nós, haja vista que vivemos também dias, eu até diria que podem ser comparados àqueles que Elias vivia. Nós vamos ver isso com mais tranquilidade, com mais detalhes. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, a Palavra de Deus, no primeiro livro dos Reis, capítulo 16. Primeiro livro dos Reis, capítulo 16. Nós vamos, na medida do possível, ler outros textos. Nós vamos ter esse texto apenas como um texto base para a nossa meditação e reflexão desta manhã. Primeiro primeiro livro dos Reis, capítulo 16. Eu vou ler do verso 28 até o final, que é o verso 34. Primeiro livro dos Reis, capítulo 16, do versículo 28 em diante, diz assim: Oni descansou com seus pais e foi sepultado em Samaria. E Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. Acabe, filho de Orim, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Orim, sobre Israel, em Samaria, 22 anos. Fez Acabe, filho de Orim, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa de só menos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou Baal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo de maneira que cometeu quando ele lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Eu vou ler o iniciozinho do capítulo 17. Então, Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus e Pai, pedimos nesse momento que Tu possas falar ao nosso coração através do estudo da Tua palavra, através do exemplo, ó Deus, de Elias, nos próximos domingos mais para frente, sobre a vida de Eliseu também. Servos do Senhor, homens como nós, mas que com certeza, na sua trajetória de vida e de fé, muito tem a nos ensinar. Que as Sagradas Escrituras, ó Deus, agora lida, e os demais textos que iremos visitar, possa
falar ao nosso coração, possa nos instruir, possa nos dar a medida e na medida exata aquilo que nós precisamos e necessitamos na nossa vida. Faz a tua vontade na nossa vida e fala conosco. É a oração que nós a te fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos. Há quem diga, há quem afirme que Elias foi o maior, ou está entre os maiores profetas de Israel. Há um autor, tem uma frase que eu achei bastante interessante, ele diz assim: o mais ilustre profeta, Elias, foi levantado no reino do mais perverso rei de Israel. Eu inicio com essa frase chamando a nossa atenção para uma realidade. Vamos fazer aqui uma contextualização, pensar um pouco historicamente. Quando da morte, nós temos aí os três primeiros reis de Israel. Quando da morte de Salomão, a palavra do Senhor, a história de Israel nos mostra, nos relata que o reino foi dividido. Nós temos o reino do norte, nós temos o reino do sul, Nós temos o reino do norte chamado de Israel, nós temos a parte do sul chamada de Judá. Nós estamos então falando aqui do reino do norte. O texto deixa claro esta realidade para a gente. Na realidade, todos os dois lados, vamos dizer assim, andou e fez o que era mal perante o Senhor, andou longe dos caminhos do Senhor. Infelizmente, muitos são os relatos históricos e bíblicos em que mostra que o povo de Deus se afastou do Senhor. Mas a região norte, ela com certeza se caracteriza como aqueles que se mostraram mais distantes do Senhor. Para que os irmãos tenham uma ideia, nós estamos aqui historicamente em torno de 58 anos depois desse reino ser dividido. E nós tivemos nesses 58 anos 7 reis. Se os irmãos lerem aí os capítulos anteriores, vão perceber isso. 7 reis, o que dá aí 8 ponto alguma coisa, se fôssemos fazer uma média de anos para cada um desses reis. E é impressionante que a história de todos esses reis mostra de forma muito clara que foram homens que andaram longe dos caminhos do Senhor. Nós temos o primeiro, Jeroboão, fez um bezerro de ouro, não queria que Israel fosse até a região sul para cultuar, ele queria que ali fosse o culto e realizado o culto. E foi um homem que trouxe o paganismo, trouxe a idolatria. Nós temos depois o segundo rei, Nadab. 1 Reis, capítulo 15, verso 26, diz que ele fez o que era mal perante os olhos do Senhor. O seu filho, Baasa, matou o próprio pai. Elá, que é o quarto rei desses 7, era beberrão, foi também um assassino. E aí a gente vai vendo os demais, Iri, culpado de conspiração. Esse que nós citamos aqui no texto, que é o pai de Acabe, Onri, é pior. Na realidade, o texto diz que ele foi o pior de todos os reis que viveram antes dele. Mas Acabe se superou. Acabe, que vem depois, consegue ser pior do que o seu pai. Casa-se com Jezabel. Nós temos o paganismo, então, adentrando de uma forma muito violenta nos arraiais do Senhor. Uma coisa que nos chama a atenção, irmãos, é que essa aparição pública dos profetas de Deus geralmente indica uma época de forte declínio da sociedade, declínio espiritual, declínio moral, e nós vamos, de certa forma, avaliar um pouco isso, E a principal função do profeta nesse contexto é despertar a consciência, às vezes carcomida, às vezes cauterizada do povo de Deus, nesse caso específico aqui em Israel, um povo que estava a cada dia se afastando do Senhor.
embaixo, não é, sob uma liderança que também se afastava do Senhor. Obviamente que nesse contexto, essa mensagem do profeta, ela vai desagradar, não é, irmãos? Ela vai desagradar aos pecadores, aos homens ímpios, àqueles que não querem nada com Deus, àqueles que não querem seguir os preceitos de Deus. Ela vai desagradar líderes religiosos vazios. A verdade de Deus e a palavra de Deus, nesse contexto, dita por boca do profeta, ela vai trazer essa sensação ou esse sentimento desagradável para os homens ímpios, né? Uma mensagem como essa é uma mensagem que muitas vezes encontramos desprezada. Nós encontramos aí descrito agora no capítulo 17. Elias, o tesbita. Elias era um homem simples, um homem que veio lá da região de Gileade, uma região desértica, um homem de Deus para falar àquele rei que fazia o que era mal perante os olhos do Senhor, a um rei que era mau, a um rei que era idólatra, a um rei que desobedecia o nome do Senhor através do casamento do jugo desigual, trazendo não apenas um casamento com uma pagã, mas trazendo toda a história, a religião pagã para dentro dos arraiais do Senhor. Então Elias, ele é esse homem que surge no contexto de extrema dificuldade de Israel naquele momento. Então, como morador de Gileade, com certeza, Elias estava acostumado às dificuldades. Elias estava acostumado a lidar com os problemas. Apesar de que o problema agora se tornava muito maior do que problemas relacionados a uma região empobrecida, a uma região difícil na qual ele estava inserido. Porque os problemas agora, meus irmãos, eles mostram todo o declínio daquela sociedade. E quando eu falo sociedade, eu não estou falando de qualquer sociedade. Eu não estou falando de qualquer cidade, eu não estou falando de qualquer país, eu não estou falando de qualquer pessoa, eu não estou falando de um povo pagão que não conhece a Deus, eu estou falando da família da aliança, eu estou falando de Israel, eu estou falando do povo de Deus, eu estou falando daqueles que conhecem e conheceram a Deus, aqueles que fazem parte da aliança de Deus, os descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó, aquele povo que ao longo dos anos viu e experimentou o poder e as ações de Deus. Mas esse povo, nesse momento histórico, é um povo que mostra todo o seu declínio espiritual. E o declínio espiritual é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar para os irmãos, né? Dentro de uma perspectiva um pouco maior, falando aqui do mundo que nos cerca, do mundo que Deus vê, do mundo que Elias estava inserido. Qual é esse mundo que Elias estava inserido? É um mundo que traz consigo um forte declínio espiritual. Nós, de certa forma, já abordamos isso quando nós falamos sobre os reis de Israel nesse período de 58 anos que precede a chegada de Elias. Uma nação em declínio espiritual. O nome de Deus não era mais honrado, pelo contrário, era desonrado. Os irmãos, eu não sei quantos atentaram para o finalzinho do capítulo 16, quando o texto diz que um cidadão chamado Iel, betelita, edificou Jericó. Não é? Numa primeira leitura parece que aqui a gente está diante de uma coisa até boa. Olha, ele reedificou uma cidade, ele reconstruiu uma cidade. Mas a gente encontra aqui uma flagrante desobediência a Deus, porque Deus já havia dito por boca de Josué que isso não deveria ser feito. Não é? Josué é aquele que invade Jericó,
né? E lá atrás Deus disse que essa cidade não deveria ser reconstruída. Se os irmãos voltarem aí, os irmãos vão encontrar esta descrição no texto sagrado. E nós encontramos, portanto, aqui, irmãos, esse declínio espiritual demonstrado, apresentado por pessoas, né? E, obviamente, seguindo a ideia do próprio rei, que parece que não tem vergonha de menosprezar o nome de Deus, que parece que não tem nenhuma dificuldade de se colocar contrário à vontade de Deus. Interessante que o texto, inclusive, nesse verso 34, diz que quando Iléu, o betelita, edificou Jericó, quando ele lançou os fundamentos, morreu um filho, não é? Quando ele pôs as portas, morreu outro filho. A W. Pink, comentando esse texto, e um outro comentário, traz-nos a ideia de que nós estamos aqui diante ou de um castigo de Deus, porque ele estava deliberadamente desobedecendo a Deus, reconstruindo a cidade de Jericó, ou quem sabe até, numa hipótese talvez um pouco mais remota, mais possível, se revela aqui, na realidade, um sacrifício já pagão, né? Haja vista, irmãos, que os pagãos tinham como prática religiosa, muitas vezes, sacrificar os seus próprios filhos. Então, nós estamos diante de uma nação com um forte declínio espiritual. Nós estamos diante de uma nação com um forte declínio moral, porque o declínio espiritual ele anda junto com o declínio moral. Obviamente que essas coisas elas não acontecem da noite para o dia. Ontem nós estávamos bem moralmente falando, ontem nós estávamos bem espiritualmente falando, e hoje nós acordamos diferente nesse aspecto. Não é assim que a coisa funciona. Já ainda no reinado de Salomão, nós já percebemos esse declínio moral na própria figura do rei Salomão, celebrado por todos nós, mas um homem pecador como todos nós somos também. Lembre-se que a Bíblia diz que Salomão teve 700 esposas, 300 concubinas, né? Você já vê aí um declínio moral se apresentando diante da família da aliança. Então Elias, meus irmãos, ele surge, o profeta de Deus, e esse profeta que de fato tem uma história fantástica, e a partir dos próximos domingos nós vamos tentar nos aprofundar na história de Elias, naquilo que ele realizou, naquilo que ele fez, naquilo que ele representa e representou como profeta em Israel. Nós encontramos aqui Elias surgindo numa sociedade extremamente corrompida, em declínio espiritual, em declínio moral. Me permita aqui fazer uma ponte com os nossos dias. Me permita aqui fazer uma ponte com a nossa realidade. Será que os nossos dias, será que o Brasil não poderia, guardadas as devidas proporções, ser comparado também, meus irmãos, você que me escuta, à realidade experimentada ali por Elias? Eu acredito que sim. Nas minhas avaliações, nas minhas conjecturas, na minha leitura de mundo, eu encontro também um país, o país que nós vivemos, onde o declínio espiritual tem se acentuado de forma impressionante. O amor de muitas pessoas pelo reino de Deus, o amor de muitas pessoas pelo próprio Deus tem esfriado. As pessoas têm, infelizmente, muitas pessoas têm negociado a sua fé, têm fraquejado diante do Senhor. Da mesma forma que aconteceu, meus irmãos, lá atrás, na família da aliança, nesse recorte histórico que nós estamos falando, lá no reino dividido, da mesma forma que o paganismo adentrou as fileiras da família da aliança, o paganismo tem adentrado também, infelizmente, na família da aliança nos nossos dias. Essa constatação não é muito difícil de percebermos. Quando, por exemplo, enxergamos absurdos, né? E eu tenho até dificuldade de encontrar o adjetivo mais apropriado.
pessoas que fazem parte da família da aliança, defendendo pautas pagãs, defendendo ensinamentos pagãos, defendendo uma lógica de vida pagã, defendendo uma visão de mundo pagã. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Mas eu diria que hoje nós também vivemos um momento de declínio espiritual. Será que é difícil enxergarmos que vivemos na nossa sociedade, nos dias de hoje, um declínio moral? Eu acredito que não. A própria pergunta não é o que é moral. A própria imposição de uma mentalidade pós-moderna, não é? E quando eu falo de uma mentalidade pós-moderna, eu me refiro a um movimento que começa filosófico na mente de pensadores lá na França e que vai ganhando corpo e que vai ganhando mundo em figuras como Jacques Derrida, Michel Foucault, dentre outros, que conseguem implementar uma visão de mundo que desconstrói, uma visão de mundo que relativiza, uma visão de mundo que tenta destruir verdades que são caras, verdades que são absolutas. O que é a verdade? A minha verdade pode não ser a sua verdade, dizem as vozes, entre aspas, desses profetas do caos, né? Desses profetas do paganismo. A palavra de Deus, a Bíblia, a ética cristã tem sido atacada de forma violenta. E quando eles não conseguem destruir a ética cristã, eles destroem o próprio cristão. Quantos cristãos têm sido perseguidos ao redor do mundo? E muitas vezes nós, meus irmãos, e eu falo para você, agora que me escuta, não sei quantas pessoas estão nos escutando, mas falo para você que é cristão, que declara a sua fé em Cristo, quantas vezes nós enxergamos dentro da família da aliança, dentro do povo de Deus, esse declínio moral. Pessoas defendendo pautas, narrativas, ideias, filosofias, pensamentos que são pensamentos pagãos, pensamentos que não se coadunam com a palavra de Deus, ideias, filosofias que afrontam o nome do Senhor. É exatamente isso que estava acontecendo aqui no período do profeta Elias. Veja, Jericó sendo reconstruída, Acabe casando com uma mulher pagã, construindo postes ídolos, a idolatria adentrando ali em Israel, no povo de Deus, na família da aliança. Então, o mundo que Deus vê no tempo de Elias era um mundo de declínio, não tenho dúvida disso, espiritual, nós provamos isso. Um mundo de declínio moral. E o mundo que Deus vê hoje, meus irmãos, no Brasil. E eu vou falar especificamente da nossa nação. Não é muito diferente daquilo que acontecia lá no reino dividido, lá no norte, lá em Israel. Vivemos também esse período de declínio espiritual, esse período de declínio moral. E nesse momento, então Deus levanta o seu profeta. E aí nós pensamos um pouquinho agora no profeta Elias. Veja, eu disse lá no início da minha fala que geralmente quando esse personagem, esse profeta público surge do quilate de Elias, geralmente é sinal de que as coisas não vão bem na sociedade. Deus hoje também tem levantado profetas, eu não tenho dúvida disso. Homens que têm pregado o evangelho, pessoas que têm sido perseguidas violentamente, eu não tenho dúvida disso. Mas quem era Elias? Olhando para Elias, irmãos, nós podemos aprender muito. E todos nós nos tornarmos, de certa forma, profetas de Deus, ou seja, portadores da palavra de Deus. Porque, obviamente, quando Cristo vem, em Cristo está ali contido a figura, por excelência, do sacerdote, do profeta e do rei.
como bons reformados que somos, seguimos a tradição, o pensamento do sacerdócio universal dos crentes. De certa forma, aquele que abre a Bíblia Sagrada, aquele que prega o texto bíblico, se torna hoje um profeta de Deus. Aquele que se coloca como semeador, que saiu a semear a boa semente do Evangelho. É como esse profeta que fala, que atinge os corações, que atinge as mentes. Mas talvez da mesma forma que foi lá atrás com Elias, a nossa palavra hoje não venha agradar, não é? Aos religiosos vazios, aos homens ímpios, àqueles que defendem uma visão de mundo pagã. Quem era Elias? Interessante, irmãos, que nós não sabemos quase nada a respeito de Elias. Quase nada. Quem era a sua família, a sua linhagem, informações adicionais, pouco nós sabemos. Na realidade, Elias é um ilustre desconhecido até esse momento, que surge como boca de Deus, como profeta do Senhor. Era um homem, ao que tudo indica, pelas poucas informações que nós temos, falamos um pouco disso, pela região que morava, pela cidade que morava, provavelmente um homem do interior, um homem rude, não é? Um homem que não estava afeito às cidades, pensando na cidade, obviamente, no período dele, não é como nós pensamos hoje. Então ele era um homem desconhecido, não é? E é interessante que, de fato, nesse momento, pouco seria proveitoso, né, sabermos mais a respeito da linhagem de Elias, dos estudos de Elias. Elias não chegou dando carteirada, um forte academicismo. O que nos resta como algo importante para percebermos e sabermos é que Elias era um servo de Deus, era a boca do Senhor. Ele foi criado num lugar difícil, não é? Território de Gileade, um território que era deserto, rochoso, cujos vales tinham muitos animais ferozes. Elias, o que nós olhamos e percebemos para ele é que, diante dele, irmãos, ele tinha uma tarefa extremamente difícil. Imagina um homem que vem lá da roça, que é enviado por Deus e simplesmente tem a função agora de falar diretamente ao rei. Mas ele não ia falar diretamente ao rei com a palavra de bajulação, com elogios, não. Ele iria confrontar o rei. E não apenas iria confrontar um rei. Pensar na figura do rei já seria algo interessante de perceber. Mas ele vai enfrentar um rei mau. E se não bastasse isso, ele vai enfrentar um rei que casou com Jezabel, uma mulher má, pagã, que tinha como, entre aspas, aqui me permite usar essa expressão, que tinha como esporte, não é? Simplesmente matar e assassinar os profetas de Deus. Muitos profetas foram assassinados nesse período, porque qualquer voz que se levantasse contra o rei, que confrontasse o rei, e obviamente que confrontasse também a sua esposa Jezabel, essa voz seria calada. Então, quando Elias se coloca diante do rei, ele está diante de uma situação real, uma possibilidade real de ser assassinado, de ter a sua vida ceifada. Talvez um ponto que a gente tenha uma informação, vamos dizer assim, é muito pequena, muito rudimentar, mas interessante a respeito de Elias, é o significado do seu nome, não é? Elias quer dizer Jeová é Deus. E talvez isso nos diga um pouco a respeito da família de Elias. Elias era um homem temente a Deus. Provavelmente a sua família também o era. Até porque deu o nome de Elias, um nome que tem um significado, um nome extremamente interessante nessa ideia e nesse contexto. Então, Elias provavelmente foi alguém que foi ensinado, que foi educado nos caminhos do Senhor. Elias
era alguém que fazia parte da família da aliança, não apenas numa perspectiva de sangue, mas numa perspectiva também de fé, não é? Essa talvez seja uma fagulha aí de informação que a gente possa ter, não é? O nome de Elias, Jeová é Deus. Porque se você pega o nome de Jezabel, se você pega o nome do pai de Jezabel, se você pega o nome de muitos pagãos, nós vamos ver que esses nomes tinham significados. Lembram de Daniel e dos seus amigos quando foram para a Babilônia? Todos os seus nomes foram trocados. A ideia por trás disso, irmãos, passa também pela cultura da época, não é? Onde hoje a gente bota às vezes nome porque acha bonito, não é? Acha interessante. Meu nome, por exemplo, ele não tem significado nenhum. Ele foi criado pelo meu pai, da cabeça dele, a ideia dele, juntando as letras, juntando as sílabas, e é um nome, eu acredito que único. Na verdade, eu já achei um outro que tem um nome como esse, mas significado zero. No tempo bíblico do Velho Testamento, os nomes, eles tinham significado. Às vezes se dava nome por uma característica, por uma situação. Lembre-se do nome de Jacó, por exemplo, não é? O usurpador, ele nasceu puxando no calcanhar do seu irmão, não é? Então, a ideia aqui que estabelecemos é que o nome de Elias talvez traga essa informação de que ele nasceu numa família temente a Deus e ele foi criado numa perspectiva de temor a Deus. Mas Elias, meus irmãos, era um homem semelhante a nós. Lendo um comentarista esses dias a respeito desse texto, ele questiona, né? Será Elias um homem igual a nós? Elias exerceu, obviamente, embaixo do poder de Deus, milagres. Elias ressuscitou um jovem. Elias venceu os profetas de Baal. Lembram desse episódio? A gente vai estudar tudo isso. O episódio que ele teve lá com a viúva, né? Onde o alimento não faltava. Então não estamos diante de um personagem qualquer. Elias não conheceu a morte. Elias foi transladado numa carruagem de fogo. E ele é igual a nós? De um certo modo, de um certo sentido, não. Eu jamais me igualo a Elias no que ele fez, no que ele representou. Mas, por outro lado, ele é igual a nós. E Tiago nos diz isso. A palavra de Deus nos diz isso. Homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Ele teve também os seus dias difíceis. Ele teve o seu momento lá de depressão. Ele teve o seu momento de angústia. Mas um outro ponto que me chama muita atenção na vida desse servo, desse profeta, é que Elias, meus irmãos, foi um homem de oração. Tiago, capítulo 5, verso 17 e verso 18, fala a respeito disso. Nós não temos tempo de estar aqui vendo todos os textos. Os irmãos acompanhem em casa, os irmãos olham. Tiago 5, verso 17 e verso 18. Elias era um homem de oração. Quando Elias orava, meus irmãos, alguma coisa acontecia. Você já teve uma experiência como essa? Você já teve a experiência de orar e ver e sentir e experimentar a resposta de Deus à sua oração? Seja ela qual for. Eu sequer entro no mérito aqui da forma como Deus respondeu. Mas nós encontramos aqui Elias como um homem próximo de Deus, um homem que orava. A oração, irmãos, ela mostra essa aproximação que devemos ter com Deus. A oração mostra a intimidade que Elias tinha com Deus. Elias foi um homem criado num lugar difícil, desconhecido, que teve uma tarefa muito grande e difícil para enfrentar. Temos aqui o nome dele como um ponto a ser destacado.
um homem igual a nós, porém um homem de oração. E um homem que foi vocacionado, que foi chamado por Deus. Ele tinha uma função. Ele tinha uma tarefa. Deus tinha um propósito na vida de Elias. E eu posso dizer, irmãos, que muitas dessas características que nós encontramos aqui no profeta Elias, nós podemos perceber em nós mesmos, na sua vida, na minha vida. Guardando as devidas proporções, temos outras que não estão aqui, não temos algumas que são descritas aqui. Mas nós podemos fazer diferença também. Eu diria que Deus também tem propósitos para a nossa vida. E como eu falei um pouquinho lá atrás, todos nós podemos nos tornar a boca de Deus. Vivemos, meus irmãos, dias difíceis. Vivemos, meus irmãos, numa sociedade que claramente está corrompida, declínio espiritual, declínio moral. Pertencemos à igreja cristã que apresenta também sinais de declínio espiritual e de declínio moral. E Deus, nesse exato momento, convoca a mim e a você para pregarmos a sua palavra, para nos mantermos firmes, para dizermos as verdades de Deus àquelas pessoas. Mas, pastor, isso é muito difícil. Pastor, se eu fizer isso, eu posso perder os meus amigos. Talvez eles não queiram mais conversar comigo. Pastor, dependendo do que eu falar, eu posso ser até bloqueado nas redes sociais, ser denunciado, responder processo, isso ou aquilo outro. Vocês acham que a tarefa de Elias era fácil? Vocês acham que entrar no palácio, entrar na presença do rei, um rei mau, casado com Jezabel, que matava profetas, era uma tarefa fácil? Ele estava, irmãos, praticamente indo para, numa perspectiva humana e puramente humana, ele estava indo para o corredor da morte. Mas ele não tergiversou. Ele não pensou e colocou a sua vida acima da vontade de Deus. Ele não fez a opção de permanecer na sua zona de conforto. A opção de Elias foi a opção de obedecer a Deus. Então nós olhamos aí o mundo que Deus vê, nós olhamos o homem que Deus chama, Elias, o seu perfil. No mundo que Deus vê, fizemos uma ponte entre o mundo de Elias e o nosso. No homem que Deus chama, fizemos uma ponte entre as características de Elias e essas características que podemos ter também. E num ponto 3 aqui, caminhando para o final, pensemos um pouco sobre a palavra que Deus dá. É interessante, irmãos, notar algo a respeito da palavra que o Senhor Deus deu para Elias, não é? É uma palavra que traz vida, é uma palavra viva, não é? Lá no verso 1 que eu li aqui do capítulo 17, Elias diz assim: tão certo como vive o Senhor. É como se Elias estivesse aqui trazendo um forte alerta para o rei Acabe. Olha, Acabe, você é família da aliança, aqui é Israel, nós somos descendentes de Abraão, de Isaque. Nós desfrutamos e experimentamos as bênçãos de um Deus vivo. Mas Acabe, parece que você está vivendo a sua vida e o seu reinado como se Deus não existisse. Você tem afrontado o nome de Deus, você tem se juntado aos pagãos, você tem se tornado idólatra. E a palavra de Elias nesse momento é uma palavra que chama o rei Acabe à realidade. Tão certo como vive o Senhor. Acabe, o Senhor está vivo. Nação brasileira, o Senhor está vivo. Meu irmão, o Senhor está vivo e reina no nosso meio, e é o Senhor da nossa existência, e é o Senhor da nossa vida.
Não interprete muitas vezes o silêncio de Deus como sendo permissão para fazermos aquilo que é errado, para fazermos aquilo que é mal perante os seus olhos. A palavra que Deus deu a Elias é uma palavra que mostra toda a autoridade de Deus. Tão certo como vive o Senhor, uma palavra que é viva e que fala de um Deus vivo. Deus de Israel, é como se ele estivesse dizendo assim a Acabe: é o teu Deus, Acabe. É o nosso Deus, Acabe. É o Deus da nossa família. E mostra aí toda a autoridade perante cuja face estou. Uma palavra de autoridade. Não é uma pessoa qualquer, não é um poste que fala porque poste não fala, não é um pedaço de madeira que está falando porque pedaço de madeira não fala. Não, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus que fez o povo passar pelo Mar Vermelho, é o povo que mandou as pragas no Egito, é o povo que tem abençoado, é o Deus que tem abençoado o seu povo, é o Deus que mandou o maná e que sustentou o seu povo e que vai sustentar Elias também. Numa outra edição do que eu chamaria de maná. Esse Deus está vivo e esse Deus é autoridade. E esse Deus está falando naquele momento. E essa palavra, meus irmãos, é uma palavra solene. É uma palavra que mostra que Deus é soberano, que Deus vai realizar algo e que quando Deus promete, isso vai acontecer. Qual é a palavra que Elias trouxe? Ora, esse Deus vivo, perante a face de quem estou, diz a você, Acabe: nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. A profecia era dura, era forte, mas era solene. É a solenidade da promessa de Deus, que se cumpre e que se cumprirá. E a solenidade da sua palavra era: não vai haver chuva. E se não existe chuva, o que existe é fome e sofrimento. E a palavra de Deus foi essa para aquele povo. E a palavra de Deus foi essa para aquele rei. É como se Elias tivesse, em outras palavras aqui, dizendo a Acabe: Acabe, você tem feito o que é mal perante os olhos do Senhor. Os reis, os seus antepassados, têm feito o que é mal perante os olhos do Senhor. Esse declínio espiritual, esse declínio moral, deságua na ira de Deus, no castigo de Deus, na força de Deus, revelada através de situações como essa. Alguns comentaristas, alguns estudiosos dizem que Baal era um deus relacionado também à chuva. Mesmo que ele não fosse, eu confesso que eu não me aprofundei nesse ponto específico, nós sabemos que no mundo pagão e na forma de pensar pagã, sempre existiu o Deus da chuva, não é? Até hoje muitos povos pagãos fazem a dança da chuva, porque, irmãos, chuva é vida. Tem chuva, tem vida. Não tem chuva, não tem vida. Tem chuva, tem alimento. Não tem chuva, não tem alimento. A ausência de chuva é sinal de fome e sinal de sofrimento. E muitos daqueles que não conhecem o Deus de Israel, que não conhecem o verdadeiro Deus, têm a tendência de desviar essa adoração a supostos deuses. O Deus disso, o Deus daquilo outro, e havia também o Deus da chuva. Nessa palavra de Elias, a gente percebe aqui algo muito interessante. É como se Deus estivesse dizendo assim: vocês vão ver quem é o Deus da chuva. Vocês vão ver quem é o Deus do poder. Porque o Deus da chuva não se apresenta quando a chuva cai de forma normal. O Deus da chuva pode mandar a chuva e pode não mandar a chuva. É como se Deus estivesse dizendo assim: vocês vão ver o meu poder. É a promessa solene para um povo que estava em declínio espiritual, para um povo que estava em declínio moral.
não vai chover. E foi exatamente isso que aconteceu. E a partir dos próximos versículos nós vamos ver como foi a relação de Elias com Deus, o que se sucedeu a tudo isso, como essa fome atingiu o rei Acabe, a sua família, como as coisas aconteceram. Isso nós vamos ver, se Deus nos permitir, a partir do próximo domingo. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos